Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é alimentação saudável no final do ano, e sobre isso a gente conversa com a nutricionista Mariana Imbeloni e também com o especialista em cirurgia bariátrica, Dr. Joaquim Guimarães Neto. Doutora, no final do primeiro bloco a Mariana deu uma lista de coisas que as pessoas podem ingerir, podem comer de forma saudável para ajudar nesse enfiar o pé na jaca aí do final do ano. Agora, para quem se submeteu a uma cirurgia bariátrica, é o mesmo procedimento? Na verdade, assim, o paciente operado, logicamente, depois de algum tempo, ele é um paciente, é uma pessoa como outra qualquer, né? Tomando os cuidados normais que qualquer pessoa deveria ter. Tomando cuidado na ingestão de bebida alcoólica, sempre com moderação, usando esses alimentos de exceção como exceção e não como regra, fracionar bem a alimentação e ter uma boa mastigação. Mas talvez, assim, se eu fosse lembrar uma dica importante para os pacientes operados mais recentemente, talvez o mais importante seria a hidratação. O paciente que tem um recipiente gástrico pequeno, quando operado, muitas vezes ele se hidrata menos do que ele deveria. Então, juntando essa época do ano, onde é um calor muito grande aqui na nossa região, mas o fato dele estar ingerindo alimentos mais calóricos, por exemplo, se ele redobrar a atenção dele com a água, provavelmente ele vai pagar um preço em relação a isso. Agora, para aqueles pacientes que dessa vez foi o primeiro Natal, primeiro Ano Novo, depois da cirurgia, precisa um pouquinho de cuidado, né? Não dá para exagerar. Exatamente, são os cuidados gerais, né, que a gente fala, né? Porque a cirurgia impõe isso a ele. Então, fracionar bem a alimentação, ter uma boa mastigação, fazer uma boa seleção do que come, sempre optando pelo que é o menos calórico, evitar ao máximo a bebida alcoólica. Então são dicas importantes, eu acho, para enfrentar tranquilamente o primeiro Natal. Agora a gente falou muito de hidratação, agora existem alimentos que acabam pesando no organismo, né, Mariana? Que alimentos são esses? Na ceia tá cheio, né? Quase todos. Bom, aqueles alimentos que têm difícil digestibilidade. Então, carnes, por exemplo, a carne vermelha é uma delas. Então, lá na ceia nós temos vários tipos, né? Nós temos a carne assada, nós temos o porco, nós temos o peixe, o chester. Optar pela carne branca já é um ponto positivo, porque a carne vermelha você vai demorar mais para digerir. Existem também alguns grãos que são flatulentos, né? Algumas folhas que são flatulentas, então o brócolis, por exemplo, é um alimento flatulento, ele é ótimo, porém comer à noite uma certa quantidade, por exemplo, carne vermelha, o brócolis, dependendo do grão que você for comer também, às vezes tem uma salada de feijão fradinho, o feijão também é um alimento mais flatulento, que provoca gases. Então, de repente a gente come e dá aquela sensação, estou estufado, né? Aquele abdômen fica distendido, fica duro. Evitar isso é evitar alimentos que tenham uma difícil digestibilidade. Comer mais leve, então a carne branca é uma opção, as saladas também é uma opção. Mariana, eu não vou para a ceia comer salada. Coma a salada antes para que você aumente, melhore ali o ponto de saciedade. E na hora que você sentir que você já está cheio, puxa aqui, ó, já para um pouquinho, que nem o doutor falou, dá uma hidratada, toma líquido, toma água, não é o líquido alcoólico. Não é qualquer líquido, vamos deixar claro. Toma água, toma um suco. Refrigerante é bom também evitar, por causa dos gases. Então, já que você quer fazer comedido, faça tudo um pouquinho. Para cada copo de bebida alcoólica, um copo de água. Pelo menos você vai estar se hidratando, né? Não vai deixar subir tanto o álcool assim no corpo. Agora, você falou de alguns grãos, essa é a época da lentilha, né? Principalmente tem gente que gosta muito de ingerir lentilha por conta de... Superstições, enfim. Você acha que lentilha é um bom alimento, um alimento leve? Sim, é um alimento... Todos os grãos, se você deixar de molho antes, fizer aquelas trocas da água, você está tirando o componente do grão que chama fitato, que ele inibe a absorção de alguns nutrientes, enfim. E você está tirando um pouco dessa questão de ser formador de gases, enfim. Então, dá uma limpada mesmo.
O ideal é você deixar os grãos de um dia para o outro, faz essa troca. Se não der de um dia para o outro, você deixa de manhã, pelo menos fazer aí umas 2 trocas, 3 trocas de água desse grão antes de você cozinhar. Agora, a doutora Mariana mencionou a questão de se evitar refrigerantes, o que eu acho meio difícil agora, nascer principalmente com criança, né? Mas a gente tenta, todas as mães tentam. Falando em relação a alcalinizar o sangue, a gordura, refrigerantes e açúcares não são indicados? Não são indicados, né? Na verdade, esse termo alcalinização é um termo relativamente novo, né? Que a gente utiliza para relacionar isso com alguns tipos de alimento que, teoricamente, mudaria o pH do nosso sangue. Principalmente alimentos mais ricos em açúcar, né? Por exemplo, os refrigerantes. Mas vale a pena a gente lembrar que o refrigerante é uma caloria vazia. Ele é muito calórico e não traz nenhum ganho para o nosso organismo. Então, é um alimento que deve ser evitado de uma maneira geral, né? Lógico que agora a gente está numa época de festas, de comemoração, onde a comida é um ponto importante de encontro social, né? Sim. Então, a gente também não pode tirar o prazer da comida das pessoas. Mas já que a gente vai utilizar, é um alimento que não nos faz bem, usar isso sempre com moderação. Sim, Agora, quando se fala dessa questão de alcalinidade do sangue, pH do sangue, existem esses alimentos que realmente mudam o pH do sangue, é isso? Sim, existe. Principalmente os alimentos que são ricos em açúcares. E gordura também? Açúcares e gorduras. Gorduras, de uma forma geral. É porque o nosso sangue ele tem o pH alcalino, né? Então, quando você come um alimento muito ácido, se a sua dieta ela tem alimentos muito ácidos, o seu corpo vai precisar roubar minerais que seriam para absorção e fazer parte de outros processos metabólicos no seu corpo para poder alcalinizar seu sangue. O cálcio é um exemplo. Então, ele vai tirar o cálcio que você iria absorver para poder alcalinizar seu sangue. E com isso, fazendo isso sempre, o que acontece lá, pode acontecer lá futuramente, uma osteoporose. Então, algumas patologias são desenvolvidas no futuro pelo excesso de alimentos ácidos que você consome. Então, o ideal é você equilibrar. O que acontece da alcalinização, que é esse termo que estão usando agora, é justamente por isso, porque as pessoas comem muito industrializado. O industrializado é altamente ácido, o refrigerante é. Então, a acidez do alimento é que faz isso com o nosso corpo. Então, diminuir o industrializado na sua vida vai ajudar você a evitar doenças futuramente. Isso não é um problema pontual da ceia. Sim, né? Isso é um problema diário, crônico, né? Cultural. Então, os pais, por exemplo, devem levar para os filhos o quanto é ruim o uso do refrigerante, por exemplo. Explicar que hoje pode não ter o problema, né? Mas lá na frente, alguns anos mais para frente, com pode certeza ser um problema teremos. bem sério. Nos Estados Unidos, por exemplo, no estado de Nova York, existe uma campanha onde foi sobretaxado as porções de refrigerante. Então, porções maiores de refrigerante têm uma sobretaxa de imposto. Porque se sabe que isso é uma caloria vazia. Isso, a longo prazo, vai trazer prejuízo para aquele indivíduo e para aquela sociedade. Então, no próximo bloco, a gente continua a falar sobre alimentação saudável. Nós voltamos em instantes. Até já.